Certamente que muitas pessoas gostariam de viver para sempre, ou pelo menos por muito tempo. É por essa razão que, desde a antiguidade, o homem tenta incansavelmente criar a poção mágica da imortalidade. Mas a verdade é que, desde essa época, já existiam na natureza seres de grande longevidade, ou que nunca morrem. Olá a todos! Ficamos felizes em vê-los novamente. Hoje vamos mostrar para vocês 10 espécies que transcendem o tempo e são quase imortais. Então vamos lá! Primeiramente, vamos falar do ouriço vermelho. Um ouriço pode ser muito tedioso, já que ele quase não se move, mas essa espécie pode viver por muito tempo. Vários exemplares com cerca de 200 anos de vida já foram encontrados por pesquisadores. E o mais intrigante é que eles não tinham nenhum traço de envelhecimento. Esse ouriço só pode morrer se for vítima de alguma doença ou de seus predadores. Um ouriço vermelho de 100 anos pode viver normalmente como um de 10 e ainda ter grandes possibilidades de conseguir se reproduzir. Ele está sempre em constante crescimento e o maior exemplar já encontrado media 19 centímetros de diâmetro. O Rough-Eye Rockfish não é somente um peixe que vive muito tempo, ele é quase um peixe imortal. Ele vive no oceano a aproximadamente 500 metros de profundidade. Seu crescimento é muito lento, o que lhe permite tranquilamente chegar a 200 anos de idade. O que, então, poderia causar a sua morte? Assim como outros seres dessa lista, ele está em constante crescimento, e é essa a maior causa de sua morte. Conforme ele cresce, seus movimentos se tornam mais lentos. Isso faz com que ele não consiga pegar suas presas ou fugir de seus predadores. Por fim, ele acaba definhando por completo. Entre os peixes de aquário, o único que possui uma vitalidade similar é a carpa. Em 1977, morreu uma carpa de 226 anos, a mais velha do mundo na época. Se pararmos para pensar, essa carpa nasceu antes da independência dos Estados Unidos, e se fosse um humano, ela teria vivido por 8 gerações, mudando de dono por várias vezes. Há anos atrás, pesquisadores descobriram o molusco mais antigo vivo no planeta Terra. Porém, foi revelado que, ao tentar verificar a idade deste ser, eles o acabaram matando. Este molusco, da espécie Ártica islândica, foi encontrado no mar da Islândia, em 2006. Sem fazer ideia de sua idade, colocaram-no em um congelador, antes mesmo de abrir sua concha. Após isso, ele foi levado a um laboratório, onde os pesquisadores da Universidade do país de Gales descobriram que o molusco tinha 405 anos de idade. Esse resultado foi colocado no livro Guinness dos Recordes, mas recentemente foi feita uma nova pesquisa, utilizando métodos mais precisos, revelando que, na verdade, ele tinha 507 anos de idade, mais de 100 anos a mais que o resultado anterior. Até onde ele poderia viver se não tivesse sido morto por engano? Nunca mais saberemos. E as tartarugas? Todos sabemos que elas vivem por muito tempo. Uma tartaruga saudável pode viver em média 150 anos. Em 2006, uma tartaruga de 225 anos morreu no zoológico de Calcutá. A morte ocorreu devido a uma rachadura em seu casco. Esta tartaruga viveu cerca de 130 anos nesse zoológico. Enquanto isso, os funcionários foram passando de geração a geração. As esponjas marinhas vivem por muitos anos e não seria um exagero dizer que elas são os seres vivos mais velhos na face da Terra. Muitos não sabem que esses seres são animais. Elas praticamente não se mexem e seu crescimento é muito lento. Devido ao crescimento lento e seu baixo metabolismo, elas podem viver muitos anos dependendo da espécie. Por exemplo, as esponjas marinhas do Oceano Antártico, que são praticamente imortais. Pesquisadores encontraram um exemplar chegando a 1.500 anos, mas isso não chegou a ser uma descoberta muito espantosa, já que no Mar de Ross vivem esponjas marinhas de 2 metros
e especula-se que essas espécies possam chegar a incríveis 11.000 até 23.000 anos. Esse possivelmente é o ser com a maior expectativa de vida, praticamente um ser imortal. Talvez este fato não seja tão impactante para muitos, porque recentemente têm sido reveladas as incríveis habilidades das águas-vivas. Além do mais, já apresentamos esse animal em outros vídeos. Essa é uma água-viva chamada Turritopsis nutricula. Ela nasce e cresce assim como qualquer outro animal. Mas ao atingir uma certa idade, ela volta ao estado de pólipo, tornando possível o crescimento novamente. Se fosse um ser humano, seria como se um senhor de 50 anos voltasse a ser uma criança. Isso a faz um ser praticamente imortal. Atualmente, geneticistas e biólogos marinhos estão fazendo pesquisas para desvendar como é possível esse rejuvenescimento. Uma teoria supõe que as células do corpo dessa água-viva se renovam por completo. Somente o ataque de um predador poderia matá-la. Se essa água-viva não morre por causas naturais, com as condições perfeitas ela poderia encher os oceanos inteiros com seus descendentes. Vamos ver os tardígrados. Este pequeno ser de somente 1,5 milímetro pode não ser imortal, mas consegue sobreviver mesmo nas piores condições possíveis. Por exemplo, mesmo congelado por 30 anos e depois descongelado, ele ainda vivia com muita saúde. E mais importante, ainda podia se reproduzir. Após isso, tentaram congelá-lo a 193 graus Celsius negativos, dentro do hidrogênio líquido, por 20 meses, e ainda assim ele sobreviveu. Tentaram mergulhar por mais 8 horas em hélio líquido a 271 graus Celsius negativos, mas isso também não lhe causou mal algum. Cozinharam-no na água por 1 hora e ele ainda estava vivo. Esses resultados levaram os pesquisadores a fazerem maiores experimentos, utilizando radiação. Um ser humano morreria ao chegar a 500 R, Röntgens. Porém, mesmo os tardígrados sendo expostos a 5.700.000 R, metade deles ainda estava viva. Ainda foram feitas muitas outras experiências, incluindo enviá-los ao espaço, mas todas as vezes a maioria deles sobrevivia. Os especialistas chegaram à conclusão de que, se os tardígrados conseguiram sobreviver a altos níveis de radiação por várias vezes, eles podem sobreviver à colisão de um asteroide ou até à explosão de uma estrela. E também apontam que esse resultado pode levantar a possibilidade da existência de outros seres em outros planetas. Porque se mesmo no planeta Terra temos um incrível ser como o tardígrado, não seria estranho que outros seres estivessem vivendo normalmente em outro lugar deste universo. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por assistir. Nós, seres humanos, não somos imortais. Portanto, cada encontro com vocês é muito importante. E ficamos felizes em nos esforçar para trazer novos e divertidos conteúdos para vocês. Se você gostou deste vídeo, dê o seu like. Isso nos ajuda a saber o que vocês estão achando de nossos conteúdos. Então, até a próxima!